Olá, meus alunos do sétimo ano, aqui é a professora Vera. Eu vou estar explicando para vocês a segunda atividade de matemática que vocês vão estar fazendo, começando nessa semana. É sobre números racionais. Então, o que são números racionais? Números racionais são números que podem ser escritos na forma de fração. Mais ou menos assim, ó. A sobre B. Essa barra da fração significa dividido. A dividido por B, sendo B diferente de zero, ou seja, o B nunca pode ser zero. Esse é o primeiro mandamento da matemática. Jamais dividirás por zero. Então, o B nunca pode ser zero. Então, se for zero, não é fração, né? Não existe esse número. Então, aqui fala bem assim, escreva os números racionais abaixo na forma decimal. Então, aqui está na forma fracionária e pede para você colocar na forma decimal. Ou seja, como eu falei para vocês, a fração é uma divisão. Vai ser o 1 dividido por 4. 70 dividido por 50. Então, é 70, 50 avos. Como que você vai representar isso na forma de decimal? Então, eu vou fazer para vocês um exemplo aqui, que seria meio. Como que eu vou transformar esse meio na forma decimal? Eu vou fazer a divisão. Eu vou pegar o 1, num cantinho aqui, eu vou colocar o 1 dividido por 2. Como que eu vou dividir o 1 por 2? Como que eu posso dividir um número menor por um número maior? Então, eu vou perguntar, né? Quantos 2 cabem no 1? Não cabe nenhum. Então, eu não tenho parte inteira. Então, como não cabe nenhum, vai ser zero, não tem parte inteira. Então, eu vou em busca do decimal. Então, não tem parte inteira. Eu vou colocar um zero aqui para continuar a conta. Agora sim, quantos 2 cabem no 10? O 10 é maior, então eu posso. Quantos 2 cabem no 10? Então, aqui eu vou colocar, ou seja, qual é o número que vezes 2 dá 10? 5. 5 vezes 2, 10. Eu posso colocar zero aqui direto e acabar a conta, ou eu colocar um menos 10 aqui, subtrair 10 menos 10, continua zero. Então, quanto que é 1 dividido por 2? Então, eu vou colocar aqui a parte decimal, meio. Então, meio escrito assim ou meio escrito assim é a mesma coisa, parte na fração e decimal. Então, aqui eu quero voltar para a fração. Então, aqui eu tenho um número decimal. Como que eu transformo um decimal em fração? Eu vou colocar aqui o 5, né? Por que 5? Porque eu desconsidero a vírgula. Qual é o número sem a vírgula? Fica 0,5. Se eu tirar a vírgula, fica 0,5. 0,5 e 5 é a mesma coisa. E embaixo eu vou colocar a parte decimal. O que é decimal? 10 ou múltiplos de 10. 10, 100, 1000. Isso aqui é a parte decimal. Então, eu vou colocar o 1. E quantos zeros? Quantos números tem depois da vírgula? Quantas casas decimais? Uma casa, um zero. Então, eu falo que meio e 5 décimos são frações equivalentes. Por que equivalentes? Porque 5 dividido por 10 é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Se eu quiser essa fração aqui com o meio, como essa fração aqui ela é uma fração muito grande, né? Eu posso reduzir ela. Como reduzir? Dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Então, qual é o número que eu posso dividir o 5 e o 10? O próprio 5. Então, eu vou dividir por 5 e dividir por 5. Quanto que é 5 dividido por 5? 1. Quanto que é 10 dividido por 5? 2. Então, eu digo que essa fração equivale a essa fração, ou seja, os valores são os mesmos. Tá?
Então, é o que você vai fazer no exercício 1. Aqui você só vai dividir, tá? E não esqueça dos sinais, aqui é negativo, então tem que ter um número negativo na frente. Esse já não aparece nada, se não aparece nada, ele é positivo. O positivo não precisa aparecer, mas o negativo precisa aparecer. Já o exercício 2 é na reta numérica. Então, é importante que vocês prestem bem atenção nessas letras, né? Então, aqui, o 0 é a parte central. Tá? Então, aqui, os números, eles são infinito positivo, infinito negativo. Tá? Então, do 0 ao 1, do 1 ao 2, e assim por diante. O que eu gostaria que vocês vissem, né, aqui, seria, eu até fiz aqui no exercício 2, ó, do 0 ao 1, quantos números existe? A gente diz que existem infinitos, mas aqui eu coloquei alguns só. Você tem que saber aqui, ó, do 0 até aqui é 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,9, 1. Depois 1,1, 1,2, 1,3, ou seja, até chegar no 2. Tanto positivo quanto negativo. Então, aqui eu tenho do 0 ao 1. Aqui eu não marquei nada, mas vocês têm que saber que tem 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, até chegar no 1 depois. E assim sucessivamente. E para cá também. Menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, né? E aqui, né? Menos 0,1, 0,2, e assim vem. Então, ele está perguntando assim, que ponto está destacado entre os números inteiros menos 3 e menos 2? Então, entre o menos 3 e o menos 2, que número que você imagina que está aqui? Não precisa ser exato, é mais ou menos, né? Um número assim mais ou menos aproximado, mas que corresponde a esse valor aqui. Tá? Que ponto tem como correspondente o número 5 meios? Aonde está os 5 meios? No item C, que número corresponde ao ponto D? Aonde está o ponto D? O ponto D está aqui. Que número corresponde a esse ponto aqui? Que número corresponde ao ponto E? Onde está o ponto E? O ponto E está aqui. O que representa esse número aqui nesse intervalo? Tá? Então, não seria um número assim exato. Eu gostaria que você colocasse, eu vou considerar mais ou menos se estiver dentro dos conformes, né? Já o exercício 3 fala de frações equivalentes. Foi o que eu acabei de explicar, né? Do meio e os 5 décimos. Então, está dizendo assim, ó. Então, Pedro, Cláudia, Ana e Laura foram comprar presentes para seus pais. Quanto cada um gastou? Das 4 frações, quais são equivalentes? Aí justifique sua resposta. Então, aqui tem várias perguntas, né? Então, está perguntando quanto que cada um gastou. Então, aqui fala que Pedro gastou 2 décimos de 30 reais. Todos eles têm 30 reais. Ana gastou 3 dozeavos, o Cláudio gastou 1 sexto e a Laura gastou 3 quinzeavos. Então, aí pergunta quanto cada um gastou. Como eu acabei de falar para vocês, né, fração é uma divisão. Então, 2 dividido por 10 de 30. Toda vez que aparece esse D, a gente sempre troca ele por vezes. Então, eu vou ter 2 décimos de 30. Você pode resolver a fração e multiplicar por 30, ou você pode multiplicar também, em vez de multiplicar por decimal, você pode multiplicar na forma de fração. Aqui eu tenho 2 décimos de 30. Então, o que é 2 décimos de 30? 2 vezes 30. 2 décimos. Eu vou trocar o D por vezes. D, 30. Então, eu vou ter 2 vezes 30, 60. Aqui, quando não tem nada, é o 1. 10 vezes 1, 10. 60 dividido por 10, 6 dividido por 1, 6. Então, 2 décimos de 30
são 6 reais. Agora, se eu tivesse uma fração que tivesse outro denominador, eu multiplicaria também. 2 terços vezes 3 quartos. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. 6 dozeavos. Quero reduzir essa fração. Vou dividir, qual número que eu posso dividir o 6 e também dividir o 12? O 6. Pronto, o 6. 6 dividido por 6. 12 dividido por 6. Então, 6 dozeavos e meio são frações equivalentes. Equivalem à mesma coisa. O exercício 4 diz assim: um velhinho generoso doou 1/5 da sua fortuna para ajudar meninos de rua e 1/10 para financiar projetos em asilo para idosos. A partir daí, responda: que fração da fortuna ele doou? Então, como que eu faço isso, né? Ele doou 1/5 para as crianças, meninos de rua, e 1/10 no projeto de asilos, dos velhinhos lá. Então, o que ele doou? 1/5 e 1/10. Então, quanto que é 1/5 mais 1/10? Como que eu faço essa soma? Então, aí vem soma de números fracionários. Então, como que eu vou? Se vocês perceberam que na multiplicação, você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Já na adição, você não pode somar numerador com numerador e denominador com denominador. Você soma os numeradores e repete o numerador quando eles forem iguais. Nesse caso, eles não são iguais, então eu sou obrigada a fazer com que eles fiquem iguais. Como que eu faço o 2 e o 6 serem o mesmo, serem iguais? Aqui existe... Eu vou mostrar 2 caminhos para vocês. Um seria decompor o 2 e o 6, ou seja, tirar o MMC. Como que eu tiro o MMC? Do 2 e do 6. Eu vou dividir por 2. Eu sempre começo pelo primeiro número primo, que é o 2. Aí eu faço 2 dividido por 2, 1. Acaba quando chega no 1. Nesse não. Esse ainda tem que continuar. 6 dividido por 2, 3. Então, aqui acabou. Aqui ainda não. Então, eu posso dividir por 2? 3 dá para dividir por 2? Não dá. Então, eu vou passar para o próximo número primo, que é o 3. Agora, aqui já acabou, eu repito. 3 dividido por 3, 1. Acaba quando todos os números que eu estou decompondo chegam no 1. Aqui acabou. Então, agora eu multiplico 2 vezes 3, 6. Então, o menor múltiplo comum entre 2 e 6 é o 6. Então, eu também posso achar os múltiplos assim, ó. Quais são os múltiplos de 2? 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Quais são os múltiplos de 6? 0, 6, mais 6, 12, mais 6. Aí eu procuro o que tem aqui e também tem aqui. O primeiro, diferente de 0, 0 não serve. Então, o primeiro é o 6. Então, você pode decompor assim, ou você pode procurar os múltiplos assim. O que me importa é que eu encontre o 6. Então, o 6 eu vou colocar embaixo, eu vou colocar no denominador para que eles sejam iguais. É o que eu quero, igualar os denominadores. Aí eu faço assim, 6 dividido pelo de baixo, que é o 2. 6 dividido por 2, 3. Multiplico pelo de cima. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 1, 1. Agora sim, eu tenho os denominadores iguais. Eu fiz com que o 2 e o 6 sejam iguais. Os numeradores não importam, em cima não importa. O que importa é que os embaixo estejam iguais. Então, já fiz. Então, agora sim eu posso somar. 3 mais 1, 4. E repete o denominador. Então, 3 sextos mais 1 sexto,
4 sextos. Vou simplificar essa fração? Dá para simplificar? Dá. Então, esse é par e esse é par. Então, todo número par pode ser divisível por 2. Então, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então, 4 sextos é equivalente a 2 terços. Ah, mas eu não vi que podia dividir. Tudo bem, se você deixar aqui, também está certo, porque essa fração é equivalente a essa. Mas quanto mais reduzido, melhor e mais fácil de compreender. Então, aqui pergunta, né? Que fração da fortuna ele doou? Ou seja, se tem um quinto que ele doou para as crianças e um décimo para os velhinhos. Então, soma os dois, você vai saber qual a fração que ele doou. Agora, que fração de fortuna sobrou? Então, o que é o todo? O todo, eu até coloquei aqui, né? O que é o todo? Se eu tenho 6 sextos, quando o numerador e o denominador são iguais, eu digo que eles querem o todo. Ou seja, 6 dividido por 6 é 1. 7 dividido por 7 é 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é sempre 1. Então, esse é o meu todo. Então, se eu tenho lá uma fração, por exemplo, 2 terços, o que é o meu todo? O meu todo vai ser 3 terços, que é o meu inteiro. Então, a gente sempre usa o denominador como o meu todo. Então, vamos supor que ele tenha doado 2 terços. Se ele doou 2 terços, quanto que sobrou? 2 terços mais quanto que dá 3 terços? Mais 1 terço. Então, sobrou 1 terço. Então, 2 terços mais 1 terço, 2 terços mais 1 terço, 3 terços, que é o total que ele tem. É lógico que não é isso, né, gente? Eu estou dando um exemplo nesse exercício aqui. Tá bom? Bom, para eu explicar o exercício 5, eu gostaria que vocês só relembrassem um pouquinho de fração. Tá? Eu fiz até aqui um desenho. Eu tenho lá uma pizza. Né? Então, a pessoa comeu esse pedaço aqui. Quanto que ela comeu da pizza? Essa pizza aqui é de escarola, tá, gente? Porque ela tá verdinha assim. Então, esse pedaço aqui é um pedaço de quantos pedaços? De 4 pedaços. Então, é 1 de 4, 1 quarto. Tá? Então, qual é a parte que está colorida? É o que vai em cima. Quantas partes tem o desenho? Inclusive a que eu peguei. 1, 2, 3, 4. Então, é o que vai embaixo. Então, com essa visão, eu quero que vocês respondam esse exercício aqui, ó. Diz assim: uma das brincadeiras favoritas de Thaís é fazer empilhamentos com blocos de montar. Observe os blocos que ela separou, que se diferenciam apenas pela cor. Então, tem o mesmo formato, só diferencia as cores. Aí, que fração da quantidade de blocos tem a cor? Azul, verde, amarela e vermelha. Então, você vai olhar aqui quantos blocos são azuis? É o número que vai em cima. Quantos blocos tem no total? É o que vai embaixo. Aí você vai fazer a mesma coisa com a verde, com a amarela, com a vermelha. Tá? E vai colocar as frações aqui. Tá? Se você conseguir ver que dá para simplificar, simplifique. Tá? No item B, é para você assinalar. Tá? Qual dos empilhamentos a seguir tem 2/5 dos blocos na cor verde? Então, qual desses daqui representa 2/5? Verde. 1, a 2, a 3 ou a 4? Assinale uma delas. O exercício 6 diz assim: observe o preço dos produtos à venda em um quiosque na praia. Então, aqui eu coloquei do lado os valores que está nesse desenho. Só que aqui o desenho eu achei que ficou um pouco embaçado, não sei se vocês iam entender direito, então resolvi colocar aqui do lado. Mas é a mesma coisa, o suco natural é 5,20, a salada de fruta 6,85, o sanduíche natural 7,70, o milho 3,80, a taça de açaí 15,90 e um picolé de frutas 2,40.
Então eu peço para que vocês façam, né, as continhas, aí fazendo calcule quanto uma pessoa gasta nesse quiosque ao comprar, por exemplo, um suco natural e um milho. Então, quanto custa um suco natural? 5,20. E o milho? 3,80. Então, você vai fazer o quê? 5,20 mais o 3,80. Lembrando que é vírgula debaixo de vírgula. Sempre. Para somar vírgula debaixo de vírgula. Então, um sanduíche natural e uma taça de açaí. Olha aqui, quanto custa um sanduíche natural e uma taça de açaí, e assim por diante. Agora, do 7º ao 10º é teste. É para você estarem assinalando uma alternativa correta. Na primeira atividade eu coloquei um pouco misturado. Nessa eu coloquei já separado para você saber que da primeira até a sexta é para vocês resolver. Da 7ª à 10ª é só para assinalar. Então, diz assim, a capacidade do tanque de gasolina do carro de João é de 50 litros. As figuras mostram o medidor de gasolina do carro no momento da partida e no momento da chegada de uma viagem feita por João. Então, quando ele saiu de casa, né, o marcador estava marcando no 3/4 de combustível. E quando ele chegou no local que ele pretendia, né, estava marcando 1/4. Então, de 3/4 foi para 1/4. Aí pergunta, quantos litros de gasolina João gastou nessa viagem, sabendo que o tanque cheio é de 50 litros. Então, ele estava no 3/4 e chegou no 1/4. Tá? Então, aqui está as alternativas para você estarem assinalando. O exercício 8 diz assim, se x é 2/3 e y é meio, então quanto que é x mais y? Então, ou seja, quanto que é 2/3 mais meio? Soma e assinale. O exercício 9 fala assim, a expressão 5 vezes 7 vezes 1/5 vezes 1/7 é quanto? Quanto que dá essa multiplicação? Você vai só assinalar também. Metade de 5/8. O que é metade de 5/8? É 5/8 dividido ao meio. Ou troque o D por vezes. É só assinalar também. É só isso, gente. Espero que vocês consigam entender essa explicação. Obrigada.